Morre o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela aos 95 anos. Ele sofria de problemas respiratórios e estava em sua casa sob cuidados médicos. Morre também o ex-governador licenciado de Sergipe, Marcelo Deda, aos 53 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo para tratar de um câncer gastrointestinal. Para tentar reduzir o número de óbitos em estradas estaduais e federais, foi realizada nos últimos 2 feriados a Operação Viagem Segura. Depois da chuva, é hora de voltar para casa. O Jornal Brasil acompanhou o retorno de Dona Ercília para sua residência. Ela que foi uma das pessoas mais atingidas pela chuva forte que atingiu nas últimas semanas a cidade de Canoas. E veja também, você confere a cobertura completa das últimas 2 visitas da presidente Dilma Rousseff ao Rio Grande do Sul. Em uma delas, a presidente anunciou a obra do metrô de Porto Alegre. Olá, estas e outras notícias a partir de agora no Jornal Brasil. O Jornal Brasil está no ar, com Jaime Júnior. E o Jornal Brasil começa falando da morte de Nelson Mandela. O ex-presidente sul-africano morreu aos 95 anos na última quinta-feira, dia 5 de dezembro. Você vai conferir agora na reportagem de Alex Schneider a história do líder africano que lutou contra o apartheid. Nascido em 18 de julho de 1918 em uma pequena vila sul-africana, Nelson Mandela formou-se em Direito pela Universidade da África do Sul, em 1942. No ano seguinte, começou a frequentar o partido CNA, Congresso Nacional Africano, que viria a ser uma força de combate ao regime do apartheid. Em 1944, Mandela participou da formação da Liga Jovem do partido. 4 anos depois, o Partido Nacional, liderado por Daniel Malan, venceu as eleições no país e estabeleceu a lei de segregação da população negra, prática que já ocorria na África do Sul. A nação começou a partir dali a ser regida pelo sistema do apartheid adotado pelo Partido Nacional, que mantinha os brancos como senhores supremos dos negros, e Nelson Mandela participou ativamente da campanha do CNA de resistência ao apartheid. 4 anos depois, o governo sul-africano prendeu 156 ativistas do CNA. Uma lástima aconteceria mais tarde, em 1960, quando ocorreu o massacre de Sharpeville, onde dezenas de negros foram mortos após a polícia abrir fogo contra uma multidão. Em seguida, o partido CNA foi posto como clandestino e Nelson Mandela foi preso. Mas em 61, foi libertado e viveu clandestinamente. O CNA passou a comandar uma campanha de sabotagens, explodindo postos de fiscalização do governo, geradores de energia e delegacias de polícia. Na ilegalidade, Mandela se travestiu de jardineiro e motorista e viajou pelo país para angariar apoio, mas acabou preso em 1962. A partir dali, Mandela cumpriu uma pena de 5 anos e, em seguida, foi condenado à prisão perpétua e mandado para o presídio de Robben Island. Mesmo preso, Mandela continuou defendendo e acreditando numa África do Sul multirracial. Sanções, protestos e shows, incluindo o concerto para lembrar os 70 anos de Mandela, em 1988, foram alguns dos meios para manter aceso o movimento contra o apartheid. A África do Sul ficou isolada quando empresários e bancos passaram a se recusar a fazer negócios no país. A pressão por mudança aumentou. Em fevereiro de 1990, Mandela foi libertado da prisão depois que o governo da África do Sul, que havia começado a relaxar as normas do apartheid, finalmente concordou em negociar com a maioria negra. Quando Mandela foi eleito presidente da África do Sul, em 1994, o apartheid já havia sido desmantelado. A partir dali, todos os sul-africanos se tornaram iguais perante a lei, embora diferenças sociais e, sobretudo, diferenças econômicas ainda sejam um problema no país. Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro do país e conseguiu manter seu prestígio até o fim do governo em 99. Em 2001, Mandela descobriu que tinha câncer de próstata e 3 anos depois, aos 85 anos, anunciou que se retiraria da vida pública. Anos antes de sua morte,
O ex-presidente sul-africano foi questionado sobre como gostaria de ser lembrado. Mandela afirmou que em sua lápide gostaria que fosse escrito: "Aqui jaz um homem que cumpriu seu dever na Terra". Nelson Mandela, símbolo da paz por ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz, faleceu quinta-feira, 5 de dezembro, em decorrência de complicações pulmonares. A nação sul-africana acabava de perder o seu maior filho, aos 95 anos de idade. Uma vida inteira dedicada ao povo, uma vida inteira de luta pela liberdade e igualdade racial. Eu não nasci com a vontade de ser livre. Eu nasci livre, livre em todos os sentidos possíveis. Nelson Mandela. E a presidente Dilma Rousseff confirmou que vai para a África do Sul para acompanhar o funeral do ex-líder sul-africano Nelson Mandela. Ela embarca para o país no dia 10 de dezembro. Ela cancelou a sua agenda, que incluía visita às cidades de Belo Horizonte e Porto Velho. Apenas a sua viagem para o Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira, continua marcada. Ela embarca de volta para o Brasil no dia 15 de dezembro. E o presidente americano Barack Obama também confirmou que vai acompanhar o funeral de Nelson Mandela. E morreu na última segunda-feira, dia 2 de dezembro, o governador licenciado de Sergipe, Marcelo Deda, aos 53 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar de um câncer gastrointestinal. Morreu na última segunda-feira, aos 53 anos, o governador de Sergipe, Marcelo Deda, vítima de um câncer gastrointestinal. O governador foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia 27 de maio, com dificuldades para se alimentar. Casado 2 vezes, o governador deixa 4 filhos. Advogado formado pela Universidade Federal de Sergipe, o político estava no segundo mandato. No seu lugar, assumirá o vice-governador Jackson Barreto, do PMDB. Natural do município de Simão Dias, Deda milita na política desde a década de 70, nos movimentos secundaristas, quando conheceu o então dirigente sindical Luiz Inácio Lula da Silva. Marcelo Deda foi fundamental na consolidação da legenda no Estado. Em 1985, o PT decidiu lançar o nome de Deda para concorrer às eleições municipais de Aracaju, com o objetivo de se firmar como um partido nacional. Na época, com 25 anos e sem recursos para a campanha, o candidato fez todos os programas eleitorais gratuitos de televisão ao vivo e apenas com a bandeira do partido na parede do cenário, montado no Tribunal Regional Eleitoral, TRE. Na eleição municipal, mesmo com recursos para a confecção de 5.000 cartazes, Deda ficou em segundo lugar, com quase 19.000 votos. Logo em seguida, foi eleito deputado federal por Sergipe. Um ano depois, ele foi eleito deputado estadual, com mais de 32.000 votos. O revés eleitoral ocorreu em 1990, quando tentou se reeleger para uma das cadeiras da Assembleia Legislativa. Acusado de ter priorizado as atividades legislativas em detrimento dos movimentos sociais, Marcelo Deda obteve 10% dos 33.000 votos que o elegeram em 1986. Em 1994, foi eleito para a Câmara dos Deputados e, em 2000, conseguiu o primeiro mandato de prefeito de Aracaju, por 52,8% dos votos válidos. Reeleito em 2004, Deda começou a consolidar a trajetória política para a candidatura ao governo de Sergipe. Em 2006, deixou a prefeitura de Aracaju para se candidatar ao comando do estado. Eleito em primeiro turno, com 52% dos votos, Deda investiu em infraestrutura no interior do estado. Em entrevista à Agência Brasil, durante a campanha à reeleição, Marcelo Deda disse que o foco de seu governo no segundo mandato, 2010 a 2014, seria o combate à violência, o aprofundamento das políticas sociais e a continuidade das obras de infraestruturas iniciadas em 2006. Michael Delon, para o Jornal Brasil. E para tentar reduzir o número de acidentes em estradas estaduais e nacionais, foi realizada nos últimos 2 feriados a Operação Viagem Segura, em parceria do Detran com a Polícia Rodoviária Federal. A Operação Viagem Segura do feriado de finados fiscalizou mais de 41 mil veículos, registrou 7.603 infrações de trânsito,
recolheu 601 veículos a depósito e reteve 148 carteiras de habilitação. Neste ano, o feriado de finados caiu no sábado, reduzindo o tempo de operação, igual aos feriados de Nossa Senhora Aparecida e da Independência. Mesmo que não se tratasse de um feriadão, as autoridades optaram por realizar uma mobilização extra. O objetivo foi reduzir o número de acidentes, já que este feriado é o 5º no ranking de número de óbitos, segundo o estudo do Detran, que comparou o número de mortes por dia deste feriado entre 2007 e 2013. Cerca de 457 acidentes ocorreram neste feriado de finados aqui no estado do Rio Grande do Sul. 11 pessoas morreram e 241 ficaram feridas. O acidente com maior número de óbitos ocorreu em Passo Fundo, no norte do estado, onde o ônibus caiu de um barranco e matou 4 pessoas e deixou 40 feridas. O ônibus retornava de uma viagem ao Paraguai quando caiu em um barranco na cidade de Passo Fundo, no norte gaúcho, na RS 135. O motorista do veículo perdeu o controle quando atravessava uma ponte e não pôde evitar a queda em um barranco de cerca de 25 metros. O ônibus havia sido fretado por um grupo que tinha viajado para uma excursão no país vizinho e estava retornando a Nova Prata, na Serra Gaúcha. Já no feriadão da Proclamação da República, que durou 3 dias, a operação fiscalizou mais de 80 mil veículos, emitiu mais de 16 mil multas, recolheu quase 2 mil carros e reteve 330 carteiras de habilitação. Neste feriadão, foram registradas 20 mortes em estradas gaúchas. E a chuva causa destelhamento de casas e quedas de árvores em Jundiaí, no interior de São Paulo. Diversos pontos da cidade foram atingidos pelo vendaval, mas apesar das ocorrências, nenhuma vítima foi registrada. Mais informações você confere com o repórter Sandro Moraes. Uma forte chuva que atingiu a cidade de Jundiaí no começo da tarde, houve vários prejuízos aqui na Avenida 9 de Julho. Nossa equipe conseguiu com exclusividade gravar o exato momento em que a rajada de vento destelhava esta construção abandonada. O trânsito fluiu normalmente na avenida que foi palco das rajadas de ventos. Placas ficaram destruídas e vários comércios foram destelhados, como este poste de iluminação pública que teve o seu suporte caído no chão. De Jundiaí, Sandro Moraes para a TV CB. Depois de serem castigados pelas chuvas fortes 2 vezes, moradores de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, arrumam e contabilizam os estragos. Na reportagem, você vai ver como foi a volta para casa de Dona Ercília, uma das moradoras do bairro Matias Velho, em Canoas, mais atingida pela chuva forte. Uma semana depois do temporal que atingiu com força o bairro Matias Velho, em Canoas, Dona Ercília, que se emocionou enquanto era entrevistada pela nossa equipe de reportagem no dia da chuva forte, mostra até onde e quais cômodos a água entrou na sua casa. Ela destaca o trabalho que teve para limpar toda a sua residência depois que a água baixou. Eu ergui todas as coisas com tijolo, com banco, o sofá, e encheu d'água a minha casa. A sala e a cozinha estavam pela metade da perna. A área estava pelo joelho a água. Entrou dentro de casa todos os quartos. Não só aqui, como no meu filho, e no Ayrton, também a mesma coisa aconteceu. Teve que levantar as coisas, botar as crianças em cima da cama. No dia 11 de novembro, uma segunda-feira, ainda pela madrugada, um temporal acompanhado de vento forte atingiu grande parte do Rio Grande do Sul. Em Canoas, choveu cerca de 115 milímetros, mais da metade do esperado para o mês todo de novembro. Para moradores do bairro Matias Velho, essa é a pior enchente desde 1963, quando o bairro ficou completamente embaixo d'água. No dia, enquanto era entrevistada, Dona Ercília chegou a chorar. A minha casa está tomando conta d'água, a água está pela metade da perna, a área está até o joelho de água. Meus móveis estão tudo estragando lá.
A senhora perdeu tudo? Perdi tudo tá lá abaixo de água lá, desde as 6 horas. 4 dias depois, a cidade mais uma vez foi atingida pela chuva forte, mas que dessa vez veio acompanhada de granizo e vento forte de até 87 km por hora. Dessa vez, os bairros mais atingidos foram o Harmonia e o Guajuviras. Foram registradas ocorrências de casas destelhadas, árvores caídas e até mesmo o desabamento de uma parte do teto do supermercado Rissul, que fica dentro do shopping de Canoas. Agora, depois de já ter arrumado tudo, Dona Ercília espera nunca mais ter que passar por isso. E olha, precisa ver o que nós passamos aí. Eu nunca desvejo mais passar isso aí. Eu chorei tanto, fiquei nervosa, eu tenho problema do coração. Eu sei que foi uma coisa, mas desejo que nunca mais dê isso. Complicado, hein? E é importante salientar que o Rio Grande do Sul tem sido bastante castigado pelas chuvas fortes. Mais ou menos entre agosto e a primeira semana de dezembro foram cerca de 4 vezes. E quase sempre são as mesmas cidades que têm desalojados, desabrigados e que decretam situação de emergência. Dentre elas, as mais frequentes são Canoas, Esteio e Novo Hamburgo. Bom, e a Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o IPAM, o Instituto Nacional de Patrimônio Histórico, iniciaram as obras de restauração do mercado público da capital gaúcha. Os recursos para a realização da obra são oriundos do governo federal e do PAC Cidades Históricas. A obra é feita pela empresa Arquium, que já reformou o local na década de 90. O local foi reaberto de forma provisória no dia 13 de agosto, 38 dias depois de ter sido atingido por um incêndio. E nas suas últimas visitas ao Rio Grande do Sul, a presidente Dilma Rousseff fez anúncios importantes para os gaúchos. Um deles é a linha 2 do metrô de Porto Alegre, que vai ligar o centro da capital até a Zona Norte. Ao longo da minha infância que me orgulho muito, com pais operários, eu sempre sonhei em ter um trenzinho, por menor que fosse. Mas meus pais operários, pela questão financeira, seu Geraldo, Dona Amélia, nunca conseguiram comprar um trem, por menor que fosse esse trenzinho. É recordando a infância que o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, agradece o anúncio da presidente Dilma Rousseff sobre o metrô de Porto Alegre. Ela anunciou quase 2 bilhões de reais para a construção da linha 2 do metrô da capital gaúcha, que liga o centro da cidade até o terminal Triângulo na Zona Norte. O projeto todo é orçado em quase 5 bilhões de reais, que foi acertado entre União e Estado. A presidente destaca que é necessário investir em metrô nas grandes metrópoles brasileiras. É impossível não construir metrô. Se nós não construímos metrô agora, nós traremos na frente o problema que hoje São Paulo enfrenta. Então, a nossa prioridade é construir metrô. Prioridade em que termos? Nos termos nas grandes cidades. E é garantir para as cidades médias uma estrutura de transporte que seja a mais adequada possível. Dotar as grandes cidades deste país de metrô. Garantir que as pequenas, primeiro, que as médias cidades não transitem por um caos urbano. Dilma também anunciou outros 6 projetos para o estado. Entre os projetos está a construção de 4 corredores de ônibus para trajetos intermunicipais na região metropolitana. O valor de investimentos do governo federal no PAC Mobilidade Urbana chega aos 200 milhões de reais. Ela ainda anunciou a contratação do projeto de ampliação da entrada da capital pela Avenida Castelo Branco. Essas obras estão dentro do conjunto dos 5 pactos combinados entre a Presidência da República, governadores, prefeitos, Senado e Congresso Nacional. Os 5 pactos pós-manifestações de junho. O pacto pela estabilidade econômica,
o pacto pela mobilidade urbana, o pacto pela saúde, o pacto pela educação e o pacto pela reforma política. Além de anunciar obras como o metrô de Porto Alegre, a presidente Dilma Rousseff entregou a prefeituras gaúchas 57 máquinas retroescavadeiras para a manutenção de estradas vicinais pela segunda fase do programa de aceleração do crescimento. A presidente também participou no Rio Grande do Sul da inauguração de 4 escolas de educação infantil em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, que fazem parte do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar, o Proinfância, e participou da formatura de 870 alunos do Pronatec. Na sua última visita, ela participou da entrega da plataforma P58 em Rio Grande, no sul do estado. Para Dilma, as pessoas querem e precisam ver o futuro. As pessoas pedem serviços públicos de qualidade. É isso que as pessoas querem. Elas não querem voltar ao passado. Elas querem avançar para o futuro. E você pode participar do Jornal Brasil. Envie o seu e-mail para tv@canalbrasilrs.com ou curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Jornal Brasil. O endereço de e-mail e do Facebook aparecem no seu vídeo. E o Jornal Brasil de hoje fica por aqui. Outras informações você acompanha a qualquer momento no Time News ou em nosso site www.canalbrasilrs.com. Muito obrigado pela sua companhia. Até a nossa próxima edição. Tchau!